Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação em Mianmar, né? Mianmar é um país ali no Sudeste Asiático que há coisa de 4 anos atrás teve um golpe, né? Vocês lembram aquele golpe da moça dançando, né? Que a moça ficava dançando e passando os carros do golpe atrás, né? Lembra como é que foi, né? E o golpe meio que deu errado, tá? Porque hoje a resistência, né, os partidos de oposição controlam mais da metade da população, mais da metade do território de Mianmar. Mas o mais curioso dessa história toda é que a resistência fez essa volta, né, conseguiu dominar a maior parte do país justamente usando criptomoedas, mecanismos de financiamento online e armas impressas em impressoras 3D, ou seja, os caras estão libertando o país de uma junta militar usando ativos tecnológicos, né? Isso mostra o quanto que a tecnologia é um grande nivelador, né? É lógico, um exército organizado com obuses, aviões e bombas e coisa e tal, ainda é muito mais forte do que um civil, do que um indivíduo, que não, mesmo uma milícia, um grupo de pessoas que se organize. Mas a diferença que você tem hoje em termos tecnológicos, em termos bélicos, é relativamente pequena. Vamos entender esse caso aqui, porque está muito interessante do ponto de vista da ética libertária, né, do libertarianismo, isso daqui, tá? Não estou dizendo que a oposição aqui seja libertária, tá? Mas é aquilo que eu falo para vocês. O libertarianismo está surgindo justamente pela tecnologia. As pessoas abraçam as ferramentas libertárias, mesmo que elas não acreditem nisso. Parece que a oposição aqui é totalmente socialista, totalmente comunista mesmo, mas não tem problema, é o que eu falo. É o que vai acontecer com o mundo. Não é que o pessoal do PT vai chegar à conclusão de que não, realmente o Peter está certo, a gente tem que ser libertário. Não, isso nunca vai acontecer. Mas eles vão cada vez mais usar mecanismos libertários no dia a dia, vão acabar se tornando libertários sem nem perceber, vão continuar lutando pela revolução do proletariado, sei lá o que é esse pessoal. Acho que o PT hoje em dia luta mais para corrupção, né, para roubar dinheiro mesmo, né? Mas enfim, mas vão continuar lutando pelas ideias deles lá, mas vão agir na prática como libertários. É o que a gente está vendo acontecer no mundo, né? E, de novo, a tecnologia é um grande nivelador. Um exército organizado é mais forte que o indivíduo? É, mas não é tão forte, tão mais forte assim, quanto já foi no passado, graças à tecnologia. Essa notícia foi sugerida por O Que Você Quiser, Menos Pacifismo, Morte ao Estado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E vocês sabem, os vídeos que eu fazia aqui diariamente sobre a Ucrânia e sobre Israel, eu passei a fazer lá no meu outro canal, no canal Mundo e Revolução. Então, se você tem curiosidade de saber como é que está a evolução dos conflitos lá na Ucrânia, em Israel e coisa e tal, tem todos os dias, tá? Não faltou um único dia os meus vídeos aqui sobre a Ucrânia e Israel lá no canal Mundo e Revolução. Vou deixar o link do canal aqui para quem quiser acompanhar lá, tá? O canal está crescendo bastante lá, já está quase metade das views do canal do Ancapso aqui. Enfim, falando aqui sobre Mianmar, né? Mianmar teve um golpe de Estado em fevereiro de 2021, né? As eleições, teria eleições naquele ano, mas parece que os militares não ficaram satisfeitos, porque o presidente que eles apoiavam não iria ganhar a eleição, aí deram um golpe, né? Assumiram o controle do país. Isso levou o país ao caos, como é tradicional nesse negócio. Esse golpe teria sido patrocinado pela China. Por quê? Porque o partido de oposição ao cara de Mianmar é justamente mais ligado ao Ocidente, né? Mais ligado aos Estados Unidos, à Europa e coisa e tal. São socialistas, tá? São socialistas, mas socialistas ligados à Europa. Eu fiz até um vídeo sobre isso explicando a questão política dali. Então quem financiou esse golpe foi a China. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, a China desacreditou da junta que está governando Mianmar. E agora tem gente dizendo que eles estão querendo apoiar os rebeldes. Mas isso só agora, que os rebeldes já reconquistaram um monte de coisa. Tá vendo essas bandeirinhas verdes aqui, ó? Isso aqui é tudo cidade que foi reconquistada pelos rebeldes aqui, ó. Aqui nessa matéria do New York Times, é uma matéria de 20 de abril, já tem alguns dias isso daqui, né? Mostra como é que está a situação. As áreas em vermelho são controladas pela junta, as áreas em azul são controladas pelos rebeldes, dá para ver que a maior parte, né, são controlados pela resistência, a resistência democrática, e tem uma área, uma grande parte do país que está ainda contestada, que ninguém controla de fato, né? Então, um ponto de grande preocupação para a China é justamente a fronteira, né? Mianmar faz um grande
uma grande fronteira aqui com a China, e a China usa muito Mianmar para objetivos escusos, né? Por exemplo, vocês sabem que lá na China sempre foi muito comum aqueles sweatshops, né? Aquelas lojas aquelas oficinas em que as pessoas trabalhavam quase como escravas e coisa e tal. Mas isso já está difícil de acontecer na China, né? À medida que a riqueza do país vai crescendo, as pessoas não aceitam mais trabalhar nesse tipo de coisa. Aí o que a China está fazendo? Tem feito esse tipo de coisa justamente nos países pobres aqui do lado, principalmente em Mianmar, né? Daí a preocupação do governo chinês de manter um governo favorável à China no país. Foi a China que bancou esse golpe lá em Mianmar no primeiro momento, né? E golpe lá também, golpe militar, é aquilo que eu falo para vocês. Muita gente queria golpe aqui no Brasil, achava que os militares assumindo o poder ou dando um golpe e evitando o resultado da eleição de 2022 resolveria alguma coisa. Não resolveria nada, seria muito pior. Golpe militar é a pior merda que tem, né? Ainda mais no ambiente que a gente vive hoje, de informação ampla, né? Antigamente você tinha até como fazer uma propaganda de que o país unificou de novo, agora não tem mais. Todo mundo sabe como é que está o país todo fracionado, aí, cheio de guerra civil. Seria a mesma coisa aqui no Brasil no final das contas, né? Mas o curioso dessa história toda aqui, né, como vocês podem ver, a resistência já está conquistando boa parte do país e tem ampliado, tá? O que está acontecendo desde o início começou com a junta dominando todo o país e a resistência foi tomando espaço, agora já está nessa situação aqui. Ou seja, esse artigo aqui é de 2023, tá? A junta militar de Mianmar parece estar em declínio terminal, ou seja, eles não conseguem reagir. Por quê? Porque cada vez mais a economia do país passa para as mãos do pessoal da oposição, para o pessoal da resistência. E meramente a força física deles não conseguem tomar, eles não conseguem ter um diferencial tão grande em relação à resistência para tomar isso daí. Aí você fala, poxa, que coisa estranha, né? Porque a resistência, em tese, não tinha armas. E esse é a grande coisa, né? Ou seja, pela primeira vez, essa thread aqui é do Paradigma Education, é uma conta que fala de Bitcoin, coisa e tal, e aqui, pela primeira vez um governo está sendo derrubado por armas impressas em 3D, né? A guerra civil mais duradoura da atualidade tomou um rumo inesperado, quando a resistência adotou armas de plástico e criptomoedas. Olha só o que aconteceu lá em Mianmar, né? Bom, Mianmar, eles começam com essa história que eu também já falei lá atrás, nunca foi um país assim super estável, sempre teve golpe, crise, né? Sempre teve esse tipo de coisa. Não é como se fosse uma grande mudança para eles lá, esse golpe, né? Mas a grande coisa, a coisa começou a mudar quando em determinado momento eles declararam o Tether como uma moeda oficial, né? E lançaram uma stablecoin própria deles num criptobanco na rede Polygon. Então criaram uma moeda dele, uma moeda criptográfica para as áreas ocupadas pelos rebeldes. Então é aquilo que eu falei para vocês, todas essas áreas aqui, a economia passou a girar sobre os rebeldes, com moeda própria, criptomoeda, não mais a moeda impressa lá pelos militares. Olha a descentralização que eu falo, né? Antigamente você não tinha alternativa, só tinha a moeda daquele país mesmo. Então se alguém desse um golpe no país, se a pessoa tem a casa da moeda, que imprime a moeda, acaba tendo um controle muito grande sobre a população. Um eventual rebelde não vai conseguir gerar moeda. É difícil imprimir moeda, tá? Moeda física tem um monte de mecanismos de segurança, não é qualquer um que chega lá e imprime aquilo. Então acabava que o governo tinha uma força muito grande face aos rebeldes por conta disso. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia você lança uma criptomoeda e faz isso daqui, ó. Governo paralelo de Mianmar, né, o governo da resistência, né, declarou a USDT como moeda oficial. Isso foi num primeiro momento, esse aqui foi 2021, ó. Passaram a usar o dólar Tether como moeda oficial lá em Mianmar. E vem usando desde então, né? Tá aqui, moeda oficial, tem usado direto e coisa e tal. E aí o que eles fazem? Eles fazem rifas, fazem sorteios, vaquinhas e não sei o que lá, para financiar o próprio exército. Então, olha que coisa, eles conseguiram armar uma resistência financiando através da população de contribuição voluntária, né? Então, repara que bacana como esse tipo de coisa, se você juntar um grande grupo de pessoas voluntariamente, né, contribuindo voluntariamente, é muito melhor do que imposto, né? Imposto é uma coisa que você é forçado a pagar, quer você aceite ou não, né? Você ter a possibilidade de você financiar o governo, dependendo da situação, pode ser algo interessante, né? Aqui no Brasil, o Bolsonaro, a hora que precisou de financiamento, é só pedir, o pessoal financia ele à vontade, sem nem problema, né?
E, ou seja, tendo uma moeda, tendo maneiras de se financiar, a resistência foi só crescendo. Ao passo que o governo de Mianmar, como está isolado dos outros governos do mundo, né, por conta do golpe, não foi reconhecido por um monte de gente, está com dificuldade de exportar, a economia das áreas controladas pela junta só piora e os rebeldes só melhoram, né? Aí depois eles criaram a criptomoeda deles, né? Estavam usando o SDT, depois criaram uma moeda deles lá, Unidade Nacional, Governo de Unidade Nacional, NUG, é o grupo dos apoiadores lá da resistência lá de Mianmar, né? Criou essa moeda e está usando justamente o Polygon como um banco oficial, né? Virou tudo criptomoeda ali na cidade, né? E além disso, aqui, ó, eles têm imprimido armas 3D para lutar contra as forças lá do regime, né? Então, de novo, aqui um monte de arma 3D. Hoje em dia você tem desenhos que você acha na internet, está com muita facilidade. E é o que eu falo para o pessoal, fica esse pessoal, todo mundo aí da Globo, não que temos que controlar as armas, que tem que ter controle, que não pode fabricar e não sei o que lá. Meu amigo, esquece, esse barco já saiu do porto há muito tempo. Hoje em dia qualquer um imprime uma arma em casa. Não tem mais esse negócio, né? Essas armas têm o padrão aqui, você tem só o cano que é de metal, o cano você faz com uma tubulação de metal, o resto todo o mecanismo dela, o resto é impresso na arma 3D, né? E funciona como uma arma normal, inclusive com armas automáticas aqui de múltiplos tiros, né? Tem aqui várias especialidades aqui do pessoal, que é tudo assim, tudo sendo feito assim. E é o que eu falo para vocês, isso acaba nivelando o combate. Não é que o exército oficial ainda tem muito mais força que os rebeldes, mas já não tem tanta força assim, né? Eles também têm usado muitos drones também, né? Porque justamente o drone é uma outra arma. A gente tem visto isso na guerra da Ucrânia também, né? O drone acaba tirando a funcionalidade dos tanques, né? O tanque é um negócio caro pra caramba, aí vai a Ucrânia lá com um dronezinho pequenininho, destrói um tanque completamente, e isso está se tornando cada vez mais comum, né? Esses drones são relativamente baratos, e o pessoal consegue usar isso com muita força, consegue construir drones também. Hoje em dia tem um monte de drone que você compra as peças e monta o drone, né? São relativamente simples de fazer esses drones. Então, olha só que coisa, né? O pessoal da resistência está realmente avançando ali, né? Aí tem aqui a história da briga com a China por conta das fábricas lá que a China montou dentro de Mianmar e coisa e tal. Mas isso daqui meio que não tem muito a ver aqui, não interessa muito pra gente, né? O bacana é você ver isso. De novo, esses rebeldes aqui são libertários, querem implantar o ancapistão lá? Não, meu amigo, eles querem implantar o comunistão lá, eles são de esquerda. Mas o que está acontecendo é isso, né? Eles conseguiram, com recursos pequenos, fazer frente a uma força militar institucional. Olha só como é que a tecnologia é um grande nivelador nesse caso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.